Quão bom e quão maravilhoso é viverem unidos os irmãos. Com a graça, a misericórdia e o perdão de Deus, queremos dar início a este culto no lar da Congregação São Paulo. Um carinhoso abraço, um fraterno abraço a cada um que nos acompanha. Queremos iniciar esse culto cantando o hino 248, Oráculos Divinos. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança, de glórias celestiais. Por vós assim levados da fonte ao pé da cruz, a livre paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fruir. Que todos, jovens, velhos e as gerações que vêm, no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Com a música Se Sofrimentos Te Causei, Senhor, nós queremos fazer a confissão de nossos pecados. Sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou.
Por causa desta confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A leitura do introito é o Salmo de número 103. Este salmo é um convite para louvar a Deus por todos os seus benefícios, especialmente pelo perdão dos pecados. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Até aqui a leitura do introito. Cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Gênesis, capítulo 50, versos 15 a 21. O final da história de José. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu:
não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Novo Testamento, a leitura do Evangelho, nós encontramos, conforme Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à reflexão, nós cantamos o hino 115, Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. Maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Estimado irmão, estimada irmã, Deus abençoe a reflexão da sua palavra em nossos corações, nossas mentes, neste assunto tão importante que as leituras que o Evangelho nos traz em especial. Os discípulos haviam visto muitos milagres que Jesus havia feito. Os próprios discípulos haviam realizado muitos milagres. Eles estão agora diante da possibilidade de participarem e de sentirem e de viverem um milagre, poderíamos dizer ainda maior, o milagre do perdão. A partir do capítulo 18, Jesus fala de como a igreja vive, de como a unidade da igreja se estabelece, de como são os relacionamentos a partir daquilo que nós recebemos e a partir daquilo que nós vivemos com os irmãos na fé e outras pessoas também. Este quarto grande discurso de Jesus fala da vida no exercício da sua fé. Pedro havia perguntado: quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes. Os discípulos e Pedro falando então, verbalizando isso, quer quantificar o perdão. Até 3 vezes era rotineiro perdoar alguém. Mais do que isso, quase não acontecia. Pedro, conhecendo Jesus e tudo aquilo que ele havia aprendido, ele estende de 3 até 7 vezes, achando que estava sendo longânimo, compassivo, misericordioso, muito perdoador. Jesus diz: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, ou 70 vezes 7. Assim é e assim funciona o reino de Deus. Este assunto nos é muito caro, o perdão. O perdão é a possibilidade de podermos sempre de novo recomeçar a nossa vida com Deus e a nossa vida com o nosso próximo. A história que Jesus conta exatamente vai enfatizar o quanto de perdão nós recebemos e o quanto de perdão Deus também vai fazer com que nós possamos estender às pessoas na nossa volta e a nós mesmos em primeiro lugar. Havia um rei que faz um ajuste de contas. Um devia 100 denários, o outro 10.000 talentos. Já esse número 100 e esse número 10.000
já fazem essa grande diferença. O denário era a medida do salário de um dia de trabalho. Havia um homem que devia para o outro 100 denários, pouco mais de 3 meses de trabalho. Um talento equivalia a 6.000 denários. 10.000 talentos são 60 milhões de denários. Alguém fez a conta de que estes 10.000 talentos equivaleriam hoje a em torno de 6 bilhões de dólares. E aquele que devia 100 denários, em torno de 12.000 dólares. Aquela quantidade maior no texto, na parábola de Jesus, é uma quantidade impagável. No entanto, aquele senhor, aquele rei, aquele patrão, ele perdoa. Há uma insistência do devedor: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão então perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Na verdade, aquele homem, ele não assimilou este perdão. E no texto diz que ele encontra alguém que lhe devia 100 denários. E esta mesma pessoa diz a mesma frase: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, colocou aquele homem na cadeia, pegou pelo pescoço: pague o que me deve. Quando o rei, quando o Senhor de tudo sabe isso, ele então faz um ajuste de contas com aquele servo que não havia recebido corretamente o perdão, a grandeza do perdão. Ele não havia se dado por conta do que estava acontecendo, do amor do seu patrão, da paciência, da misericórdia do seu patrão. É assim, diz Jesus, que o meu Pai que está no céu vai fazer com cada um de vocês, se vocês não perdoarem sinceramente o seu irmão. Com certeza nós devemos muito mais do que 100 ou do que 10.000. A palavra pecado significa dívida. Humanamente falando, é uma dívida impagável. Sozinhos jamais poderíamos pagar toda a nossa dívida. Nem por toda a eternidade poderíamos pagar a dívida que o pecado colocou na nossa vida. No entanto, numa atitude de amor do Pai ao enviar o seu Filho, há um perdão irrestrito, há um perdão que agora é dado gratuitamente. O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado machuca o corpo e machuca a alma. O pecado pode levar as pessoas ao desespero. A palavra da reconciliação, a palavra do amor de Deus, ela vem para nos restabelecer a ligação com Deus. Ela vem para nos dar paz e a certeza de que em Cristo Jesus todos os pecados foram perdoados. Aqueles homens que lá no alto do Gólgota machucaram Jesus com uma cruz, não perceberam que aquela cruz seria um sinal, um símbolo de redenção para toda a humanidade. A leitura do Antigo Testamento lembra aquele fato que acontece com os irmãos de José. Gênesis, lá no seu início, fala de um irmão contra o outro irmão, o primeiro homicídio. E o livro do Gênesis vai terminar com a reconciliação dos irmãos. Os irmãos de José têm muito medo, eles têm a consciência pesada, eles pisaram feio na bola, eles tinham errado contra José. E quando eles estão agora diante de José, que viveu
93 anos no Egito, que havia visto um faraó sentar-se no trono como Deus, José agora diz: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. José chora, José acarinha os irmãos, os traz de volta. O texto diz: não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. No Egito, José ficou bisavô. Ele tomou no colo os filhos do seu neto. O perdão ele traz, além da paz, ele traz vida longa. Ele traz a certeza de uma vida produtiva para com Deus, para com o próximo e para com o mundo. A história de José é um exemplo bonito disso. Um dos hinos do nosso inário, aliás, o nosso inário está de aniversário neste mês, está completando seus 100 anos de história, de celebração, de culto, de adoração, de louvor a Deus. O hino 320, que é um hino de confirmação e reconsagração, ele diz na sua terceira estrofe: "Sê fiel ao Deus bondoso em sincero e puro amor, sê benigno e caridoso, mesmo com teu contendor. Sabes bem por quem Jesus a seu Pai orou na cruz. Com o irmão sê complacente, pois que tens juiz clemente." Este perdão recebido e agora sendo estendido é a possibilidade de continuarmos juntos na mesma caminhada, de podermos dormir tranquilos à noite com a cabeça no travesseiro e de podermos enfrentar todas as situações com a ajuda de Deus, com este perdão maravilhoso que nos é oferecido. Fomos muito perdoados, muito mesmo. E Deus, no exercício da nossa fé, vai nos colocar também diante de situações em que esta fé agora vai produzir o perdão, um dos grandes milagres que Deus está produzindo neste mundo. Quero finalizar este momento com aquela história maravilhosa que encontramos somente no Evangelho de Lucas, que fala um pouco deste amor que é recebido e que agora é compartilhado, este perdão que é recebido e que é compartilhado. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, diz: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre. Disse Jesus: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei,
Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é este que até perdoa pecados? Jesus diz então à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Que palavra maravilhosa, esta palavra de perdão que vem da boca de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Creia nisso, querido irmão e irmã. Isto é real, isto é verdadeiro para mim e para você, em todos os momentos da nossa vida. Vá em paz, a tua fé te salvou. Que este perdão se multiplique na ação amorosa de Deus para com este mundo que tanto necessita deste amor e desta misericórdia. Que Deus o conceda a todos nós. Amém. Como é bom e necessário podermos falar com o nosso Deus perdoador em oração. Levar a Ele nossas intercessões, súplicas, nossos agradecimentos, tudo aquilo que nós temos na nossa mente e no nosso coração, em favor da igreja, do mundo, das atividades, das vocações, das pessoas que precisam tanto das intercessões. Nós queremos lembrar nossos queridos aniversariantes destas últimas semanas. Lembramos o colega pastor Bruno Zontag, no dia 5 de setembro. Parabéns, colega pastor, por mais um ano de vida. Queremos lembrar do nosso grupo aqui da terceira idade, o grupo Amizade, que neste mês de setembro está de aniversário. Queremos lembrar a Laide no dia 7, a Clotilde, que completou os seus 101 anos. Queremos lembrar também as bodas de ouro do casal Luiz e Eunice de Abreu, no dia 5 de setembro. Parabéns a este casal, parabéns a estes aniversariantes e a tantos mais que nós lembramos e conhecemos. Nós queremos interceder pelo João Spindler, está hospitalizado, também pelo Pedro Enio Aita. São pessoas que estão com a Covid, estão se recuperando. Também pela recuperação da Claire Lovato Piccoli, fez cirurgia em Caxias, no Hospital Pompeia, está se recuperando sob a graça e a bênção de Deus. Falamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos porque Tu és um Deus que está sempre pronto a perdoar. Um Deus cuja ira rapidamente termina. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que prova
o amor pelo mundo na cruz do Calvário, ao entregar o próprio Filho numa cruz para perdoar e salvar a todos nós. Graças te damos, Senhor, pelo perdão que transforma a nossa vida, que traz paz para a nossa alma, o perdão que é um presente que tu nos dás. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos a também, conforme tu nos perdoas, assim também perdoarmos a todas as pessoas com as quais convivemos, a todas as pessoas, sejam amigas ou não, que possamos, Senhor, com a tua ajuda, com a tua força, perdoar a todos. Pedimos que abençoes a cada um de nós, a família de cada um de nós, protegendo esta família, nesta nova semana de vida de cada um. Proteja-nos do Covid. Pedimos que abençoes as pesquisas para que se possa descobrir uma vacina, ou muitas vacinas, e essas possam ser distribuídas para todas as pessoas. Querido Deus, abençoa todos que celebram mais um ano de vida, os aniversariantes, aquelas pessoas que aqui foram lembradas e tantas outras pessoas. Obrigado por todas as bênçãos, pelo cuidado, pela proteção e pelo teu amor, por todos esses anos de vida. E dê a essas pessoas a certeza de que assim como tu cuidastes de cada uma até aqui neste momento, assim tu prometes também cuidar no futuro. Querido Deus, guarda e protege a todos que estão enfermos. Cuida, proteja aqueles que estão hospitalizados, passam por cirurgia ou passaram por cirurgia. Abençoa e recupere a saúde de todas essas pessoas. Cuide e protege também as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais. Tu possas cuidar e proteger a cada um. Cuida também da nossa pátria, do nosso estado, da nossa cidade. Proteja todas as autoridades e faça com que todas essas autoridades possam trabalhar para o bem da população. Bondoso Deus, cuide e protege a tua igreja também, a cada cristão, ali no lugar onde tu escolheste para cada um viver. Abençoa também esta congregação, o trabalho que realiza neste bairro, sua diretoria, seus departamentos. Obrigado de forma especial pelo Departamento da Terceira Idade, que celebra no mês de setembro também o seu aniversário. E também o grupo da Missão Surdos, que também em setembro celebra o Dia do Surdo, no dia 26. Abençoe o trabalho de todos os departamentos. Abençoa, Senhor, a Igreja Cristã espalhada pelo mundo. Tudo isso pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Em conjunto, com toda a igreja que se reúne neste dia, em culto, em adoração, queremos nos colocar diante do Pai, na oração que o seu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.
Com alegria, nós finalizamos mais este culto no lar da Congregação São Paulo. Alegria de tê-los conosco. Não deixem de compartilhar com vossos amigos e familiares, vossos conhecidos, as publicações da nossa igreja, da nossa congregação. Desejamos uma semana muito abençoada na companhia, na presença de nosso bondoso Deus. Que seguro